Olha, nós estamos aqui com a psicóloga Esther Pinheiro, que aceitou nosso convite de estar no nosso programa para falar e explicar melhor sobre como caracterizar esse vínculo, na verdade, emocional com bebês reborn. Gente, isso virou uma repercussão gigantesca, tá todo mundo falando e o que é mais preocupante? É que não é de hoje, né? Esses bebês já estão aí para mais de 10 anos, não é verdade? Isso, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa para a gente falar sobre esse assunto. Mas nessas últimas semanas, a gente tem visto que as pessoas colocaram esse assunto mais em pauta. E isso nos preocupa de uma certa forma, né? Que são os bebês reborn. Bonecos hiperrealistas que simulam recém-nascidos, que simulam crianças um pouquinho maiores, enfim, tem de vários tipos. Existem alguns países, alguns lugares que chegam até a se movimentar, a falar, estar mais perto, pessoas se casando com esses robôs, que para mim são robôs. Bonecos que muitas vezes as pessoas usam como filhos de verdade. E aqui a gente tem observado que tem pessoas que têm 1, 2, 10, 20 bonecos, e aí a gente lembra, é uma coleção ou é algo realmente mais patológico? Como é que as pessoas estão reagindo a esse tipo de assunto? Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada pelo convite. Mas são diversos casos diferentes, Sim, né? Isso. E eu não gosto de trazer para o lado patológico da coisa, né? A gente tem que analisar cada caso. Cada caso, né? Cada caso em particular, né? Sim. A gente vê nos Estados Unidos, desde a década de 90, né? Que se confecciona essas bonecas e que se fazem coleção com elas, né? E foi a partir daí, foi algo importado de lá, que nós trouxemos agora para o Brasil e que virou essa febre que todo mundo está tentando entender e discutindo. Por exemplo, Esther, a gente trouxe para o programa mais como forma terapêutica, como para ajudar, por exemplo, uma enfermeira trouxe um bebê realista, mas para passar informações sobre como você evitar o engasgo de um bebê, como você ter alguns cuidados, mais nessa parte da terapia. Por exemplo, eu criança, eu tive uma bebezinha ainda criança, que fazia cosquinha no pezinho dela, ela chorava, que saía lagrimazinhas e tudo, mas era um bebê, era uma boneca. O que hoje tem se falado muito, Esther, na verdade, nesse lado mais psicológico, dos bonecos estarem substituindo psicologicamente na vida das mães um bebê que ela tenha perdido, uma criança que ela não pôde ter, um filho que ela quer ter, mas que a gente sabe que não é uma criança, né? E que não nasceu aquela criança, mas que é um boneco. Como é que a gente coloca esse assunto assim de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais viável para o mundo que nós estamos vivendo hoje? Como você enxerga tudo isso? Que eu sei que você está sendo bem estudiosa relacionada a esse assunto. Na realidade, assim, você trouxe algumas questões, né? Trazendo para substituir outra pessoa. Quando começa a ter essa relação com esse objeto, que tem a perda da realidade, que ela realmente está substituindo, que aquilo não é mais um boneco, representa alguém e se relaciona de uma forma afetiva e às vezes deixa de se relacionar com quem está ao seu redor. E isso a gente tem que ter um olhar e uma escuta mais atenciosa para esse tipo de caso, né? Hoje também eu vejo muito que a mídia está trazendo e também eu vejo também como uma forma do capitalismo lucrar com isso, né? A comercialização realmente é algo... E não são baratos. Não são baratos, não é todo mundo que tem acesso, né? Começa daí. Sim. Acho que os menores preços de 400 e aí chegar a 10 mil dólares, enfim, né? Essas que se mexem, que choram. Então a gente tem que analisar e que refletir também sobre essas questões. Recentemente eu vi para a gente conversar sobre esse assunto, obviamente eu tive que fazer algumas pesquisas, né? E eu vi que em Brasília já existe uma loja que já está há mais de 10 anos lá e que ela comercializa esses tipos de bonecos, né? Que são esses bonecos reborn.
E, inclusive, existem pessoas que vão buscar os bonecos e que querem a simulação de um parto. E a gente sabe que ter um bebê não é simples assim. Sim. Não é só você cortar uma bolsa e simplesmente esse neném nascer. Envolve toda uma história que não é brincadeira. Você ter um filho não é brincadeira. Na verdade, você ter um filho é algo extremamente sério, muito cuidadoso, zeloso, e que a gente sabe que no corpo de uma pessoa, para sair um bebê, não é simplesmente você cortar e simplesmente ele nascer, né? A gente sabe que envolve muito mais do que isso. Mas aí é onde chega a grande preocupação. Por quê? Porque a gente viu que agora, recentemente, no Parque Ibirapuera, né, mães se reuniram e elas se reúnem para fazer alguns momentos. Dizem que aniversário, de viver situações adversas. Aí eu te pergunto, esse bebê reborn pode ser usado como uma ferramenta emocional? Bom, depende, né? Por exemplo, se chega para mim um atendimento de uma mãe de bebê reborn, eu vou trabalhar com ela o que é que aquilo representa para ela, né? Mas isso como psicóloga. Isso como psicóloga. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. As pessoas levarem um boneco para um hospital como se fosse algo normal. Então aí já está realmente preocupante, porque pode haver uma relação também com transtornos mentais, ou não. É importante que se avalie, né? Que se escute o que é que ela espera daquele bebê. Sim. Porque aquele bebê reborn, ele não... É um bebê realista, mas não é Ele um não bebê... adoece. Ele não adoece. Ele não passa noites em claro. Ele não... A gente não tem que ter trabalho com alimentação para colocar para dormir. Enfim, não demanda igual um bebê. E também não existe a questão da troca de afeto, né? Sim. É um boneco. A partir do momento que a pessoa começa a ver esse boneco como uma pessoa, né? E se relacionar dessa forma, aí eu acho que a gente precisa analisar, precisa escutar melhor o que é que está acontecendo ali. Por exemplo, quando é que a gente pode observar que isso é uma coleção ou algo contrário? Geralmente... Porque tem pessoas que gostam. Você tem vários carrinhos, tem várias bonecas. Uma criança gosta de brincar com a boneca, ela sabe que aquilo não é real. Agora, um adulto ter um comportamento como se fosse uma criança brincando com um boneco, mas na verdade tendo esse lado realista como se fosse um filho, isso já causa uma certa preocupação. E aí o que me preocupa mais relacionado a isso, o que a gente tem observado? Isso não é algo muito de marketing, e o marketing, de uma certa forma, entrando na mente de pessoas que não estão preparadas psicologicamente para aceitar esse momento? Bom, como é que a gente avalia se é ou se não é colecionador, né? Geralmente, os colecionadores, eles têm um investimento maior, né? Eles têm vários bonecos e gostam de expor, né? Mas, como eu já tinha dito, existe essa questão do comércio, né, da comercialização. A maioria desses encontros que são proporcionados, pelo menos os que eu estava vendo, né, na internet, são de pessoas que comercializam, que vendem esse produto, né? E aí elas começaram a se reunir para mostrar esse produto e viralizou. E que é uma venda muito boa. Exatamente. Só que diante dessa venda muito boa, existem pessoas que psicologicamente não estão bem. Sim, né? Aí, quando realmente você pega alguém que já não está bem, né? Que já está em sofrimento psíquico e a pessoa passa a consumir isso e traz isso para a vida, né? Como se fosse alguém, como se fosse realmente uma relação afetiva, aí a gente seria o mais indicado buscar mesmo ajuda profissional. Buscar um profissional, né? Para ter cuidado com esse vínculo. Isso, mas é importante que a gente, porque eu também estou vendo na internet muitos julgamentos. Sim. É importante que, ao invés da gente julgar, né, a gente passe a acolher quando realmente for sofrimento. Então... E não tem que a gente também observar que nem tudo que você vê, nem tudo que se fala, você também tem que distribuir para a sociedade, porque muitas vezes o que eu percebo, que o que está acontecendo também, falta de informação, falta de novidade e sempre se criando algo novo para tentar chamar a atenção. Isso também é preocupante. Sim, sim, né? Porque se esses bonecos já existem há tanto tempo, se eles já estão sendo comercializados há tanto tempo, cabe à sociedade entender o que é real e o que não é real.
O que preocupa é como essas pessoas recebem psicologicamente essas informações que chegam. Porque aí quando você começa a acreditar que você não precisa adotar uma criança, que precisa ser adotada, que está querendo com um pai e uma mãe, e que um boneco, você não vai falar nada para ele, ele não vai aceitar nada, ele vai estar ali do jeito que ele quer, do jeito que você quer que ele esteja ou não, mas que uma criança precisa, de uma certa forma, de outros cuidados. Aí nesse momento eu fico meio que preocupada, né? Que as pessoas, elas pensem em comprar um boneco, mas não pensem em trocar esse vínculo, porque tem muita criança merecendo ter uma família, merecendo ser adotada, e que a gente sabe que criar um filho e ter um filho não é da noite pro não é assim de qualquer jeito, né? Isso. E nem o dinheiro compra. Nem o dinheiro compra, né? Realmente nesses casos, a gente sabe que no Brasil a gente tem muitas crianças realmente que precisam de famílias, né? Crianças em abrigos. É importante que a gente realmente reveja essas questões, né? Se eu estou adotando um bebê reborn, né? Eu estou comprando um bebê reborn para substituir talvez o meu papel de mãe, um papel de mãe que eu gostaria de desenvolver, né? É importante que a gente avalie também. Muito bom. Qual seria a dica ou a informação que você poderia dar para quem tem visto esse tipo de notícia? E, ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que têm comprado ou aquelas pessoas que, de uma certa forma, estejam perto de pessoas que estão vendo outras e levando muito a sério esse realismo todo. O que você poderia falar? Realmente analisar, né? Qual é a relação que eu estou fazendo com esse boneco, qual é a relação que eu estou fazendo com esse objeto, né? É uma relação que está atrapalhando os meus outros afetos, atrapalhando o meu dia a dia, a minha forma de me relacionar com o outro e com o mundo, né? Eu acho que é isso que você tem que observar. É verdade. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu acho que a gente vai tratar desses assuntos mais vezes, para a gente estar, de uma certa forma, ajudando as pessoas. E eu estava olhando aqui, eu queria que mais uma vez colocasse a foto antes da gente encerrar. Por mais que seja igualzinho, você vai ver que não é. Sim. Você vai ver que não é. Até Tem mesmo demanda, porque, né? gente, sinceramente, não tem lógica, né? Ele pode ser parecido, por mais realista que queiram trazer, mas você vai ver que não é, né? Então, assim, particularmente, quem está bem psicologicamente falando, sabe que isso é um boneco. Sim, sim, sabe, né? Que é um então, boneco. A gente precisa chamar a atenção da sociedade para que elas entendam isso. Inclusive, que essas ferramentas, elas podem mudar, né? Essas ferramentas podem mudar, como a gente soube que em outros países foi mudado algo de alguns robôs e pessoas entraram em depressão, pessoas quiseram até entrar numa situação bem mais agravante, porque provavelmente aquela pessoa que ele se casou, um exemplo, não estava mais do mesmo jeito que ele comprou. Então, assim, isso é muito grave. Sim, sim. Se a gente for levar por esse lado, com certeza a gente vai sair desse campo boneco. Sim. Vamos ir para outras situações que não é interessante para a sociedade. Sim. E temos que ficar atentos, né? Temos que ficar atentos sempre. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Instagram. Instagram é ester.isabel. Pronto. Mas você tem um boneco desse? Minha filha tem. Eu tô vendo ela aqui assim, sabe? Eu falei assim, eu vou perguntar pra ela, mas a tua filha brinca. A minha filha brinca? Sim. Mas você sentiu vontade de ter um bebê desse? Não, mas quando não pra brincar. Não. Mas não. pra substituir a tua menina por ele? Não, de jeito nenhum. É isso que é sério. Sim. Né? Sim. É sobre isso que nós estamos falando. É isso que a gente tem que analisar, que observar, né? Pronto. Que ponto chegou essa relação? Pronto. Agora uma criança ter um bebezinho desse é muito gostoso. É muito lindo, né? De se ver brincando. É muito lindo, é diferente.